Vai lá, chegou a hora da gente conferir as mensagens aqui que chegaram para o nosso WhatsApp. Uma pesquisa do Datafolha, publicada hoje, mostra que a internação involuntária de dependentes químicos, ou seja, contra a vontade deles, tem amplo apoio da população. Segundo o levantamento, 8 em cada 10 brasileiros são a favor da medida, que é bastante polêmica. Vamos saber agora qual é a opinião dos nossos ouvintes. Solta lá, Murilo. Brunão. Bom dia, pessoal do Morning Juliano de Ribeirão Preto, tudo bem? Bom, eu sou a favor da internação compulsória, mas em alguns termos. Eu acho que primeiro a família tem que tentar de tudo, tentar ao máximo possível a recuperação, mas tem alguns casos que não adianta a família tentar, que a pessoa está indo contra ela mesma. Nesse caso, eu sou a favor da internação compulsória. Abraços! Bom dia, Morning Show. Aqui quem fala é o Gladson, de Goiás, né? Mas atualmente eu moro em Londres, né? Sobre essa questão da internação de dependência química, eu sou totalmente a favor e posso falar com bastante propriedade por ter um dependente químico na família, que é o meu irmão. E assim, eu sei o quanto a droga ela pode destruir uma família, ela pode destruir um ser humano. E que é muito difícil e ainda tem grande preconceito ainda da sociedade e é muito complicado você conseguir ajuda do governo. Se você não tiver um poder aquisitivo bom para pagar uma clínica altamente cara, entendeu? Você não consegue se livrar desse vício. Olha, o ouvinte do Morning Show se manifestando, parece-me que a opinião seguiria, né, com os dados da pesquisa aí. 8 em cada 10, como eu disse, são a favor dessa internação compulsória. Quer dizer, é fato que tem aquela máxima de que o adicto, né, o viciado, ele só consegue sair do vício a partir do momento que ele tem a consciência dele e parte para uma ação voluntária. Mas, porém, tem também aqueles quadros, que é o que expressa a nossa audiência aqui nos depoimentos que a gente viu, onde a pessoa está absolutamente sem condições, nem psicológicas, nem físicas, para decidir por si. E aí sim eu me junto a esses que, em casos em que a família tentou de todas as maneiras buscar ali a cura para esse dependente químico e não conseguiu, não teve êxito, aí sim a internação compulsória, né? A internação involuntária. O que vocês pensam? Então, Edgar, eu falando aí do ponto de vista de um conservador, eu sempre fico muito atento para essas ideias e essas posturas políticas aí que são praticamente consensuais e formadas espontaneamente na sociedade, né? 8 em 10 é bastante coisa. A gente teve a oportunidade de entrevistar o Rafael Ilha, você se lembra? Sim. É um dependente químico em recuperação há mais de década, né? Atualmente ele leva uma vida plena e funcional e ele deu um testemunho tocante, né, sobre a vida no mundo das drogas. E ele é um dos que defende, inclusive, a internação compulsória. Isso como política pública, tentou-se implementar isso como política pública aqui em São Paulo, mas o Ministério Público ou a Defensoria barraram a iniciativa. Para mim, tem 2 pontos aí principais para a gente ponderar. O primeiro é que o dependente químico, especialmente o que está em estado de fissura ou que está entorpecido pelas drogas, ele é totalmente incapaz, né? Ele não é senhor da sua conduta. Então, ele não vai responder pelos seus atos. Então, de certa forma, ele tem que ser tutelado por terceiros, seja a família, seja o Estado. E, em segundo lugar, é um mito falar que as consequências deletérias aí do uso continuado, o uso eventual de drogas, eles são um problema individual. Até porque, justamente por não estar nas suas plenas faculdades mentais, o dependente químico, ele pode causar sérios prejuízos sociais, inclusive, isso tanto do ponto de vista aí de violência, como de saúde pública também, né? Porque ele vai acabar onerando o sistema público de saúde. Então, baseado aí nesses 2 conceitos, né? Um individual e outro mais coletivo, eu acho que é uma medida que faz sentido e ela é humanitária, no sentido que ela vai oferecer um tratamento, ainda que seja extremamente penoso, né? Sim. Eu acho que a gente tem que encarar a questão das drogas como ela é encarada em outros países,
como uma questão de saúde pública, mais do que uma questão de polícia ou uma questão moral. Não estou aqui para falar sobre o assunto, não sou um grande especialista nisso, mas uma coisa que a gente não sabe, na verdade, é distinguir quem é um usuário adicto de um usuário esporádico, por exemplo. Nem todo mundo, por exemplo, sofre de compulsão ou de adição como isso. Então, essas pessoas que obviamente estão fora da lei, a gente sabe que as drogas não são legalizadas no Brasil, mas essas pessoas acabam sofrendo com uma pecha que não é para elas. Mas aqui a gente fala de um grau extremo, né? A gente tem que falar de grau extremo. Em caso de grau extremo, a gente também tem que ver a situação de cada família. E era isso que eu ia falar. Eu acho que a gente tem que aprender a analisar esses casos individualmente. Porque algumas famílias conseguem lidar com isso de melhor maneira que outras, assim. E tem maior suporte que outras. Porque uma coisa é você internar compulsoriamente numa clínica que você sabe que vai dar todo o suporte e tudo mais. Outra coisa é você internar compulsoriamente no que tem. E aí talvez você agrave um problema ainda maior. Nem toda clínica é qualificada para isso. Numa É situação... Fala, Vini, É desculpa. preciso saber o grau da enfermidade desse Por isso desse que eu acho que é usuário, uma questão né? individual. Porque realmente tem pessoas aí em situações bastante degradantes, né? E olha a dificuldade de você conseguir tomar uma decisão dessa já na complexidade natural, né, da doença. É uma família que muitas vezes já está totalmente desestruturada, decidir por uma questão de um ente querido ali, né?